Olá, Ai, agora apareceu que tá gravando. bem-vindos ao canal Educação em Saúde, que estamos falando de várias práticas terapêuticas, práticas integrativas, e hoje eu convidei uma terapeuta especialíssima, Andréa Fregonese Leandrini, para falar um pouco do trabalho dela. Então, eu gostaria que você seja bem-vinda e você se apresentasse, fala um pouquinho da sua formação e como é que você trabalha. Oi, doutora Gelsi, obrigada pelo convite. Eu sou Andréia, sou formada em fisioterapia desde 2007. Depois fui percorrendo outros caminhos, eu dei aula de pilates por um tempo e aí fui fazer especialização de osteopatia. O pessoal me pergunta bastante sobre o que que é osteopatia, tem até uma confusão aí que a gente vai esclarecendo hoje na conversa, né, sobre a quiropraxia. E o que eu gosto de explicar sobre a osteopatia é que, independente da técnica que o profissional use, porque tem osteopatas que seguem caminhos diferentes, é, a questão é olhar o paciente como um todo. Essa que é a máxima da osteopatia, é entender que o corpo é um equipamento, é como se fosse uma engrenagem que uma parte vai influenciando a outra. Mas voltando, né, me apresentando. Eu fiz a especialização em osteopatia e depois disso eu comecei a procurar também alguns cursos sobre as questões energéticas que vão influenciar e trazer sintomas no corpo, e foi aí que eu procurei também os florais e foi aí que a gente se conheceu, né? Oi. Através dos florais. Então, é, me fala um pouco como que a osteopatia pode, então, ajudar o paciente, ou seja, as emoções ele coloca, realmente ele joga no corpo, né? E como, então, que a osteopatia pode ajudar? Para quais casos estão indicados, quais casos estão limitados? O que que você acha? Então vamos lá falar das limitações, né? Quando o paciente chega ao ponto de ter uma estrutura modificada, então, por exemplo, quando ele tem por exemplo, um rompimento de menisco. A osteopatia não tem como ir lá e refazer esse menisco, não existe essa possibilidade. Então, provavelmente, se for um caso cirúrgico, é um caso cirúrgico. A questão que a gente vê é o seguinte: é, o que tem por trás de um menisco rompido? Então, mesmo que o caso seja cirúrgico, depois a gente precisa arrumar toda essa estrutura no corpo, porque senão esse joelho vai ser um local em que vai ter uma sobrecarga e provavelmente vai dar um outro problema. Então, mesmo com a cirurgia. Mas as limitações da osteopatia, elas chegam quando justamente é um caso médico, quando é um caso cirúrgico. Aí a gente já não tem mais o que fazer, a gente pode voltar a trabalhar nesse paciente depois que a cirurgia for feita. Se a gente for pensar não nessa parte articular, mas na parte de órgãos, é mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, é possível tratar um estômago, um sistema digestivo, um sistema reprodutório, mas quando chegar ao ponto de precisar de uma intervenção cirúrgica, a gente já não tem mais o que fazer naquele caso. A gente tem como ajudar o paciente a entender as causas que fizeram chegar no ponto da cirurgia e tratar o que tem por trás disso, mas a gente não tem como livrar um paciente de uma cirurgia ou muitas vezes de uma intervenção medicamentosa. Em muitos casos, realmente precisa e a gente tem que trabalhar junto. Eu vejo que você trata de muitos bebês, né? Me conta esse Sim. seu trabalho com os bebezinhos. É, o trabalho com os bebês, ele chegou depois de um tempo que eu já trabalhava com osteopatia. Eu fui fazer, vou ser bem sincera, que eu fui fazer um curso porque estava na moda da osteopatia pediátrica. Eu falei, quero também. A princípio, eu achei que não ia dar conta de atender, porque eu tenho uma coisa, assim, né, de pegar o nenenzinho no colo. Antes eu tinha, assim, eu ficava meio em pânico. Mas aí, com a ajuda de algumas pessoas, eu insisti e foi dando certo. O bebê, ele vai. A questão do bebê é igual de um adulto. Então, eu vou procurar, palpando o corpinho dele, alguma restrição mecânica que está atrapalhando uma função. Então, por exemplo, um caso muito comum aqui no consultório é bebê que está com disquesia, né? Que cada vez que tem vontade de fazer cocô ou soltar pum, se contorce, chora, e aí vira aquela coisa que os pais ficam desesperados.
Muitas vezes, a hora que vai palpar, eu vou dar um exemplo, mas esse não é a única causa. A hora que eu vou palpar o paciente, o bebezinho, ele tem uma tensão suboccipital muito grande, que pode ter acontecido durante a gestação, durante o parto, ou na manipulação do dia a dia, quando a gente sem querer não segura a cabeça e dá um chicote na cabeça do bebê. Como por essa região aqui passa a inervação parasimpática, que vai estar comandando o peristaltismo do sistema digestivo, uma tensão muscular nessa região vai fazer com que o peristaltismo não seja bom e vai causar mais desconforto. Então, essa é uma possibilidade. Mas é isso que acontece. Eu palpo o bebê e procuro restrições mecânicas que podem estar alterando a função. Eu falei da disquesia, mas eu trato bebês que têm dificuldade de lateralização do pescoço, que só vira para um lado, bebês que por causa de posicionamento estão, ou por causa da hora do nascimento, com vácuo, estão com a cabecinha torta, bebês que conforme vão passando pelas fases, param de adquirir novas funções, então para de rolar ou não conseguem engatinhar, isso é possível tratar. Mas o trabalho com bebês é mais desafiador do que com adultos, na minha opinião, porque aí eu estou mexendo com os pais também. Então, muitas vezes, os pais me trazem o bebê como se fosse uma pecinha para eu consertar. E muitas vezes algumas questões estão relacionadas com o dia a dia da família, até com o clima da casa, e aí eu tenho que ir com muito cuidado e muito jeitinho para tentar ajudar sem interferir demais, sem ter arrogância, né? De como se eu soubesse a melhor forma deles lidarem com o bebê deles. Mas eu vejo que às vezes tem uma ansiedade muito grande com qualquer sintoma, e isso acontece muito pelo excesso de informação que a gente tem na internet. E às vezes é só esperar que passa. Tem coisas que precisam de intervenção, mas tem outras que é ter paciência, dar acolhimento e o tratamento é esse. Não quero alongar muito o vídeo, mas como que você viu, então, a ação dos florais? Nós acabamos de gravar o curso, né? Inclusive com o módulo PET. Como que você inseriu, então, as essências florais no seu trabalho, no seu consultório? Como que Eu via que está? a osteopatia ela vai em busca da causa, mas muitas vezes eu chegava numa causa mecânica e aí eu tratava e dali a pouco o paciente voltava. Eu tratava, o paciente voltava com um sintoma muito parecido. Eu falava, bom, então essa causa mecânica tem uma relação com o meio ambiente, na verdade, com a percepção do meio ambiente. A pessoa, entre uma sessão e outra, a pessoa está entrando em contato com alguma coisa que traz a causa de volta. E se é por questão de percepção, vai para o lado emocional. E aí eu vi que o floral ele consegue agir nesse lado, no emocional, sem que a gente tenha que fazer uma terapia aqui dentro do consultório, né? Eu sempre converso para entender o que seria, mas o floral ele age como uma terapia. Ele age na questão emocional do paciente, e isso me ajuda a não ficar trazendo o sintoma físico de volta tantas vezes. E outra coisa que eu percebi com o floral é que ele clareia a mente do paciente. Então, uma coisa que às vezes estava difícil para ele entender que aquilo era um problema, tomando floral, ele mesmo chega numa outra sessão me contando. Falei, essa que eu percebi que em tal situação tá realmente difícil para mim. Então, isso clareia a mente do paciente. E a terceira coisa do floral que eu gosto muito é que funciona que nem um amuleto, né? A pessoa tá com aquilo, tem paciente que gosta de um remedinho, gosta de uma coisa que externa que vai ajudar ele, né? Entender que o trabalho é interno, às vezes é difícil para algumas pessoas. Então, tá tomando o floral dá uma sensação para ele de maior resolutividade. Então, eu acho que isso também ajuda. É um amuleto, é uma coisa que ele, numa emergência, ele sente que tem com quem contar. O floral tá ali para isso. Mas você sabe que essa frase que você falou, muitos pacientes relatam, que é, nossa, parece que abriu o caminho, parece que clareou uma coisa, sabe? Então, eu acho que tem alguma coisa que transcende, digamos assim, lógico que a gente sabe que tem alguma coisa que transcende efeito placebo. Todo mundo costuma achar que floral é uma coisa romântica tal, mas esquece que a flor é o berço do DNA da planta inteira, e quando você dilui, dinamiza através do acelerador de partículas chamado Sol, isso aí entra numa física quântica que não é difícil de explicar. Olha, eu queria Sim. te agradecer, então, aqui para os nossos inscritos no canal, compartilhe esse vídeo, se gostou, dê o seu like, se gostou, compartilhe com seus amigos, que é um trabalho que
em primeiro lugar, nos gratifica muito, né? A gente é o principal, eu falo, eu sou a principal pessoa que sou grata por trabalhar com essas terapias energéticas e pouco lesivas, digamos assim. Então, é muito Isso. gratificante. Então, tá, se você quiser deixar o seu telefone, é, pode falar o seu endereço para as pessoas te procurarem se quiser. As pessoas me acham pelo meu WhatsApp, é o jeito mais fácil de me encontrar, e é DDD 16 99160 5335. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo no mesmo dia. Você tem também o Instagram, né? Como é que é? Tem, o Instagram é Andreia, com I, underline, osteopatia. Ótimo. Então, tá bom. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, doutora. Então, tá. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.